pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão aprender a fazer todo o dimensionamento de cabos de todo o sistema off-grid. Eu não falei do inversor para bateria não, eu falei de todo. Vou ensinar vocês como fazer o dimensionamento correto, com cálculo das placas para o controlador, do controlador para o banco de baterias, dos controladores quando tiver barramento, que é um cabo do controlador para o barramento, do barramento para a bateria é outro. Vai aprender do banco de baterias para o inversor, da saída do inversor para a automação e da automação para casa. Vai aprender de forma gratuita e correta o dimensionamento completo de todos os cabinhos. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vem fazer parte aqui desse canal com energia solar com humor, aprendendo aí. Vou deixar aqui do lado a galeria de nossas videoaulas. Tem gente que diz, eu não gosto de ser chapéu. Eu tô te chamando para casar não, rapaz, não é para namorar não. É para se inscrever no canal, para receber aulas gratuitas. Aqui não tem curso não, cobrando. Você compra meu curso de energia solar. Aqui é aula gratuita. Confere e vem aí aprender com a gente. Beleza? Vamos lá. Vou te mostrar aqui um detalhe no sistema, na nossa usina. E depois vou para o quadro, mostrar cada cálculo de cada etapa. Vamos lá aprender? Veja, pessoal. Num sisteminha desse aqui, o tanto de cabo e de fio diferente. Tarcísio, porque tu não arruma? Eu não vou botar em canaletinha não. Como é que eu vou explicar para vocês? Isso aqui sai daqui, vai para tanto. Esse aqui sai daqui, vai para tanto. Se tiver tudo nas canaletinhas bonitinho, escondidinho, aí eu não vou, aí você não vai entender. Ou vai ficar com dúvida. Então aqui a gente deixa tudo disposto para ir mostrando. E passando o dedinho, ó, daqui vem para cá, daqui vem para cá, é tanto. Olha, só para vocês dar uma olhadinha ligeira. As plaquinhas solar aqui, ó. Fios de 6 milímetros chegando. Aí vem os controladorzão. Aí já desce, aí, grosso. 16. Tem uns que podia descer 10. Tem uns que podia descer duas pernas de 6 milímetros. Aí vai pro banco de baterias. Aí sobe do banco 35. Ó a lapada de fio. Se fosse um inversor aí de 12, já ia ter que botar uma perna ou duas de 50, dependendo da corrente final, da potência do inversor. Aí já tem aqui a saída, tensão AC, aí depende, 610, 220, a gente vai ter outra configuração de cabo, e assim sucessivamente. E aí a gente vai pro quadro para poder explicar para vocês os cálculos de cada etapa. Vamos lá pro quadrinho ali. Vamos lá, pô, sem enrolação, sem firula. Das placas pro controlador. Já tem aqui várias aulas no canal que eu falo disso, mas agora é específico. Qual cabo que eu vou utilizar? Pessoal, vocês sabem, já falei aqui no canal, que esses fiozinhos, esses cabinhos que vem nas placas, ele é de 6 milímetros. Ele suporta aí até 36 amperes. Então, isso é a corrente máxima de associação que a gente deve fazer. Ah, Tarcísio, então se eu pegar aqui já 4 placas que saem em torno de 9 amperes, aí eu já cheguei nos 36, não vou poder botar mais placa? Vai. É aquele caso que eu falei, da associação mista de placa. Chegou em 4 placas em paralelo, já chegou em 36 amperes, vocês vão ter que colocar em série. Aí vai colocar 4 em paralelo, ou 4 em série. Depois vai colocar elas em paralelo com mais 4 em série. Aí vai fazendo associação mista, fazendo com que ao invés de subir a corrente, agora vai subir a tensão, até o limite do controlador. Mas deve ser observado aqui o cabeamento até o controlador não deixar passar de 36 amperes, que seria aí um cabinho de 6 milímetros. 6 milímetros a gente chegaria em 36 amperes. Tarcísio, eu posso usar um cabo
mais fino da placa para o controlador? Pode sim. Se você só tiver uma plaquinha de 150, ela ali vai descer no máximo 9 amperes, no máximo, corrente de pico. Eu posso até fazer a conexão lá no MC4, uma gambiarrazinha, que ele é para um fio mais grosso, mas posso fazer a conexão e descer até com um cabinho de 1,5. Se eu só vou usar uma placa, cabo caro que só a gota, como está hoje, para que eu vou pegar um cabo de 36 amperes se eu posso ligar um de 1.5? Você recomenda? Não, eu prefiro colocar um já bem mais dimensionado para poder depois pensar na ampliação. Mas tem gente que só quer uma placa para acender uma lâmpada, carregar uma bateriazinha pequena e acabou, não quer mais. Então ele não vai torrar dinheiro, ele vai pegar um cabinho menor. Vai ser de acordo também com sua demanda. Você sabe que não pode passar dos 36 amperes. Você tem que fazer a associação, não deixar 36 amperes. E com 36 amperes, você fazendo um cabeamento com 6 milímetros, está bem dimensionado. Ah, e o outro caso, o rapaz está com duas placas de 150, ele vai descer no máximo ali 18, 19 amperes. Se ele quiser botar um fio de 2,5, está dentro do dimensionamento. Ele pode descer, vai economizar. Agora, se for ampliar, aí depois ele vai perder, porque ele vai ter que tirar esse cabo de 2,5 e botar o de 6 milímetros. Mas, vamos lá. Das placas ao controlador, faça sempre arranjos para que não passe de 36 amperes e você vai descer tranquilo com 6 milímetros, beleza? Vamos para o controlador. Vamos lá, pessoal. Do controlador para a bateria, aí você tem aqui o seguinte cenário. Eu tenho um controlador de 40 amperes, tenho um controlador de 60, tenho um controlador de 100. Poderia ter 30 e 20, vou até fazer de 30 e 20 também. Mas vamos começar com esse de 40. Qual é o cabo de descida de 40 amperes? Você tem que sempre pensar no máximo. É 40 amperes? Uma hora você vai botar a placa que vai fazer descer os 40 amperes para essa bateria. Vamos dar uma olhadinha? 40 amperes. Se você botar um cabo de 6 milímetros, vai estar subdimensionado. 36, olha. Já vai ficar aquecendo mais do que o normal. Mais do que o normal, Tarcísio? Sim, porque naturalmente, com a tensão descer, ele já vai ter um aquecimento mínimo, mas vai. E quando você coloca um cabo com um dimensionamento menor, aí é que ele vai aquecer mesmo. Então esse aqui você não poderia colocar um cabo de 6 milímetros num controlador de 40 amperes para ir para o banco de baterias, porque aí você já estava a menos do que ele pede. Você teria que colocar pelo menos um de 10 para ficar aí, ó, com 50 amperes no máximo e uma folguinha. Ah, mas e se for o banco de 12, 24, 36, 48, eu posso diminuir esse cabo? Não confundam. Aqui é corrente. O que vai variar de acordo com a voltagem é a potência. Tanto faz 12 volts, se descer vai descer 40 amperes em 12. Vai descer 40 amperes em 24. Vai descer 40 amperes em 36. Agora, a potência final é que vai variar, porque 40 amperes vezes 12 volts, você tem o que aí? 480 watts, não é isso? Se for por 24, vai dobrar a potência, mas a corrente vai ser a mesma. Então, tanto faz aqui essa voltagem. Tendo a corrente total, a associação de placa que garanta os 40 amperes, ou em 12, ou em 24, ou em 36, ou 48, a corrente é a mesma, é 40. Sendo 40, 10 milímetros. 60, qual que a gente usaria aqui? 60 amperes, olha pessoal, entre 10 e 16, qual que está mais bem dimensionado? 16, que chega até 68, ainda tem uma folguinha. For 100 amperes, olha, no mínimo 35 milímetros. Os controladorzão de carga aí, olha, eita sonho, eu quero um, viu? De 100 amperes, descendo aí para a bateria, já desce com um cabão de 35 milímetros. E se for maior do que isso, de 50, que vai até 134 amperes de corrente, né não? E se for menor, aí o de 30 amperes, cabinho de 6, um de 20, cabinho de 4. Tá bem fácil, né pessoal? Mas tem um outro cenário aqui do controlador para bateria, que é com barramento. Vou mostrar para vocês agora com barramento. Vamos lá, cenário aí com barramento. Tenho dois controladores aí de 40 amperes cada um. Ao invés de eu ligar eles direto na bateria,
puxar os cabos aí de 16 milímetros, de 10 milímetros direto para a bateria, eu resolvi colocar pertinho deles dois barramentozinhos de cobre, duas pecinhas de cobre. Aí eu vou vir com um fio mais fino até o barramento e depois vou descer com um fio mais grosso para a bateria. Por que isso? Veja, pessoal. 40 amperes, qual o cabo que eu utilizaria aqui? 10 milímetros. Então, vou pegar aqui o negativo desse controlador para o barramento negativo, fiozinho de 10 milímetros. Tá certinho, é 40, tá com folga, tá com 50. A outra, mesmo jeito, negativo desse aqui, vai se juntar com o negativo do controlador, fazendo um barramento negativo. Os fios de 10, dá certinho, um fio de 10, 50 amperes para esse, um fio de 10, 50 amperes para esse. O outro positivo dos controladores vão para o barramento positivo, a mesma coisa. Um fiozinho de 10 do positivo do controlador para o positivo do barramento, um fiozinho de 10 milímetros para o positivo do barramento. Pronto, aí eu tenho essa corrente descida. E do barramento para a bateria, tá certo? Veja, pessoal, aí nesse barramento aqui, que juntou 40 mais 40, veja que foi para 80 amperes. Aí aqui a gente já vai precisar de um cabo mais grosso do barramento para poder descer para o banco de baterias. Se eu vou descer 80 amperes para o banco de bateria, eu já vou ter que ir atrás aí de um cabinho de 35 milímetros. Tá, mas por que eu utilizaria o barramento? Veja, pessoal. Aqui nesse exemplo, você às vezes bota o barramento bem pertinho dos controladores, a 10, 15 centímetros. Vai gastar um pedacinho de cabo de 10 milímetros e vai descer um cabo só do barramento. Você pode botar vários controladores de carga e vai descer um fio só do barramento, um fio grosso, dependendo da corrente, ou duas pernas de um fio grosso, do que o cara ter 4, 5, 6 controladores em paralelo e descer todas as pernas lá para as baterias separadas. Você vai gastar muito mais cabo, vai às vezes ficar mais desorganizado, e aí depende da escolha do instalador. Mas tem vários motivos que faz ele escolher entre o barramento e ou a ligação direta. Se for para o barramento, você vai observar a corrente entre o controlador e o barramento, e a corrente do barramento, que vai somar todos os controladores para o banco de baterias. Beleza? Vamos para o próximo. Da bateria para o inversor. Como é que a gente calcula esse cabinho? Como dimensionar esse cabo? Simples, pessoal. A primeira coisa agora, vamos pegar a potência final do inversor. E o mais importante, se ele é em 12, se ele é em 24, se ele é em 48, veja por quê. Pegamos aqui inversores de 2000 watts, em 12 volts, em 24 e em 48 volts. Para dar 2000 watts aqui na saída, em 110 ou 220 volts, ele vai precisar de uma corrente a ser drenada aqui do banco de baterias. Se for em 12 volts, para chegar em 2000 watts em 110 ou 220, ele vai drenar 166 amperes. É amperes que só a gota, eita corrente alta da gota serena. E o cabo, ó o gargalo aqui, ó, os cabos de 50 milímetros aí já batendo 134 amperes. O que é que a gente faz? Muita gente bota duas pernas 35, duas de 50, vai ficar caro. Corrente que só a gota. Vamos para 24 volts. Caiu para 83 amperes. Dobrando o banco de bateria para 24 volts, a gente só vai precisar de 83 amperes para chegar em 2000 watts. Um cabinho de 35 da bateria ao inversor já resolveu. Se nosso inversor for 48 volts, apenas 41,5 amperes. Ai, um cabinho de 16 milímetros ou até menos, até um de 10 milímetros, dando 50 amperes, já supre um inversor desse com o cabinho com a tensão em 48 volts. Tá vendo que da escolha do inversor, da tensão do banco de bateria que vai alimentar o inversor, mexe diretamente com o dimensionamento do cabo da bateria ao inversor. Agora vamos finalizar aqui com o quadro de distribuição, que é a saída do inversor para o quadro e do quadro para casa. Bora lá finalizar, pessoal. Do inversor
para o quadrinho de distribuição, o disjuntor, chavinha ATS para casa. Vamos lá. Seu inversor é o que? 110 ou 220? 110. Então vamos tomar como base a potência que a gente estava. Inversor de 2000 watts em 110 vai circular uma correntezinha alternada de 18 amperes, que é a corrente necessária multiplicada aí por 110 volts para dar 2000 watts. No mínimo 18 amperes de corrente. Qual é o fio? Vamos lá. Olha, cabinho de 2,5 chega a 21. Se eu botar de 1,5, fica inferior, vai esquentar e vai perder. Então, no mínimo 2,5, viu? Usando aí 110 volts. Já em 220, com apenas 9 amperes, eu chego nos 2000 watts. Cabinho de 1,5, eu chegaria aí tranquilo. Mas eu não gosto disso não, eu prefiro trabalhar com folga. Eu iria botar 2,5 mesmo assim. Mas se não tivesse, ou tiver muito caro e eu não tiver o dinheiro, vai 1,5. Não é 9 com 2000 watts? Então, aqui eu tenho 15 amperes, só preciso de 9. Então, e o quadro de distribuição? Olha pessoal, essa corrente aqui, ela vai circular por todo o quadro, pelos disjuntores, pela ATS e vai para casa. Ou seja, é a mesma corrente da saída do inversor entre todos os componentes até chegar na tomada. Então, se for em 110 volts e for 2000 watts no seu inversor, é a mesma corrente, o mesmo fio. Se for 220, a mesma coisa. O mesmo fio que eu utilizar do inversor para a caixa de distribuição vai sair da caixa de distribuição para sua residência. E agora, deu para entender, beleza? Não deu uma de on não, viu? Tá tudo explicadinho. E outra, ficou com dúvida? Entra aí nos comentários. Fez de forma diferente? Traga aí sua experiência pra gente, comenta aí. Só não deixe de não comentar. Diga como é que você fez, o que é que você acha, se você tem dúvida. Em outros casos que você quer saber, Tarcísio, meu inversor é de tal potência, eu uso isso, eu uso aquilo. Quero saber se eu fiz certo. Pergunta aí, que agora vai para o salve da galera. Chegou, meu povo! Aquele momento muito alegre, porque o canal já é alegre. A gente já dá aula alegre. Muito feliz por estar aqui e por ter vocês como amigos inscritos no canal e que gostam do salve com a galera. Porque se não fosse vocês, não teria salve com a galera. Quem chegou, acelerou, no último vídeo tacou o like, taca o like, pessoal. É muito importante o like para fortalecer o canal, para a gente conseguir ficar aqui trazendo essas aulas gratuitas. Os outros canais aí, vocês sabem, tem os cursos pagos para receber umas apostilinhas em papel, aí você vai ter que ler e descobrir o que é, não pode perguntar. Aqui, você pergunta, meu dedo chega e dói. Eu não consigo responder tudo, mas eu consigo um bocado, quase todo. Quando é um dimensionamento, uma coisa mais, eu digo, não, vai pro e-mail pra gente conversar, que não, infelizmente eu não consigo tudo. Mas o que eu posso, eu estou respondendo para vocês. Então o que eu preciso? Se inscreva, taca o like, não assista sem deixar o like, comenta. Eu preciso do comentário de vocês. Já quero agradecer aqueles amigos que de vez em quando chega lá, 10 conto num Pix, tudo. É com essa ajuda dos amigos que a gente compra um disjuntor, um DBS para fazer um sistema, para pagar uma prestação aí do inversor para trazer. Porque uma parceria uma vez na vida, quem mandou uma plaquinha, um negócio, mas a maioria é a gente aqui do canal mesmo. Então, peço a vocês, esse salve eu quero pedir ajuda a vocês. Taca o like, se inscreva, não deixe de comentar, comente, quem puder, tá aí nosso Pix, dá uma ajudinha ao canal, 5 conto, o que quiser. Beleza? Vamos ver quem foi os amigos que aceleraram, chegaram junto e garantiram seu salve. Aquele primeiro chegou que nem fogo no meio da mata, rasgou tudo, hein? Deixa eu pegar, olha. Quem foi? Nosso amigo Samuel Júnior, de Salvador, Bahia, pertinho, olha. Chegou, acelerou e ganhou salve. Salve para nós. Nosso amigo Josi Clayton, agora de São Félix do Xingu, no Pará. Eita, vamos me viaja, rapaz. Salve ao amigo. Nosso amigo, cadê? Francisco Genilson
Duarte de Quitéria, no Ceará, chegou, acelerou e garantiu o salve. Eita, ligeiro. Quem é mais? Nosso amigo Pedro Leão, de Goiânia, Goiás, chegou, pediu salve. Não esqueça, não é só chegar, cheguei, o salve. Não, Tarcísio, eu quero meu salve. Diz a cidade e o estado. Beleza? É assim não. Quem foi mais? Nosso amigo Helenildo Monteiro de Pavão, no Espírito Santo. Chegou, garantiu seu salve. Um salve. E para acabar, para terminar, olha outro amigo aí, olha de pertinho também, olha o Nelson. Nelson de Salvador, na Bahia. Chegou, botou para lá. Valeu, pessoal. Grande abraço.